da Neide Sofia. Vimos um vídeo no YouTube. This girl. Estás a ver como é que ela é? Ela diz que é gostosa no vídeo, diz que é boa, até porque isso não foge da realidade, né? Mas em contrapartida, a Neide Sofia fez aí um comentário, né? Ela estava, acho que era em Portugal ou em Londres ou alguma banda da Europa, né? Não sabemos, se calhar também podia ser num restaurante aqui da banda, onde estava o Silvio Nascimento, C4 Pedro, DJ Jesus, né? DJ Jesus também que tá agora já apagado, whatever, depois do sucesso dos Lambas e não sei que coisa. I don't know about him. You don't know about DJ Jesus? DJ Jesus is a man, you're coming from London, why you should know that. But I'm gonna tell you, DJ Jesus é um grande DJ que fez uns grandes sucessos, fez aquele Mambo dos Lambas, se não estou em erro, Comboio, estás a ver, whatever. Acho que ele já fez muito dinheiro. DJ Jesus fez muito dinheiro, por isso é que ele agora está a tentar se aposentar, né? Mas então, se ele já fez muito dinheiro, nós também vamos saber. Nesse paparazzo vai ficar aí para saber. Então, fiquem ligados. De volta aqui a Neide Sofia. A Neide Sofia diz que C4 Pedro tomou conta dela enquanto estava grávida, na gravidez da Fabiane. Meus queridos, eu ando apanhei a Neide mesmo. Pedro. Olha, sinceramente. Começa a falar tudo. Tá bem, então, Eu era podre. Não, pode não. Não. Também ele me viu grávida, pessoal. Ele cuidou de mim na gravidez também. Aí tava sofrendo um pouco. Sim. E onde é que estava o Fábio 10? That's the question, bro. Me, I want to know this question. If she said that C4 was taking care of her when she was pregnant, does that mean she was already separated with Fabio? Fabio's name, right? Yeah. Was he separate with Fabio Dance at that time? Or was they still together? And what type of taking care of C4 Pedro was taking care of her? Was it taking care of? Or taking care of? You know what I mean? We need to know this because, boy, the news I heard about her that she does life, you know what I mean? She lived a dangerous life, she go around selling her body. I don't know, I haven't confirmed, and we're gonna like to confirm to know about it. But that comment about him taking care of her when she was pregnant, I find it really strange. You know what I mean? So, boy, if he was taking care of her in a normal way, maybe to add up the ease that was missing on the baby that Fabio already put in, we understand, because the girl when she's pregnant, she always needs something. So, Fabio, you need to find out, bro. Eu acho que tanto esse comentário que a Neide acabou de fazer, né, perante aí o seu direito no Instagram, fazendo o seu direito com os bradas ali, os showmans aqui, o gentleman também aí, a dar umas dicas. Gentleman, que nós estamos sempre juntos, acompanhando o teu trabalho, a paparazzi sempre acompanha o teu trabalho, Neide Sofia também, então por isso nós estamos aqui agora a dizer. É um bocadinho estranho, tio. É um bocadinho estranho, pelo menos para mim, né? Uma mulher dizer que o fulano tomava conta dela, nós sabíamos que acho que na época eles tinham alguma coisa da gravidez e não sei o que é isso. Supostamente quem tem que tomar conta da gravidez é o marido, o pai da neném, independentemente se tem problemas ou não. Agora, quando você diz perante as câmeras, ou perante a tua câmera, dizendo que ele tomava conta de ti quando estavas grávida, mana, dodgy. Porque aqui, é como tem-se dito, os paparazzi já sabem. O people tem dito sobre a Neide Sofia, que a Neide Sofia anda com muitos, anda que não sei o que, isso a gente ainda não sabe e a gente gostaria de saber um dia. Então por isso é que o pessoal frisou essa cena, essa palavra, essa frase aí que foi nos mandada por um internauta e nós vimos o vídeo realmente e traduzimos também da nossa forma, mas nós entendemos assim. Porque é assim que ela deu-nos a entender, né? Cada um tem a sua livre percepção e porque tu és famosa, então a gente está sempre aí no controle, ok? Então das próximas vezes vamos ver realmente o que a Neide Sofia vai falar, se por acaso tu vês esse vídeo dele, então
Epa, fica ligada, fica só mesmo ligada, porque nós estamos a vir mesmo. Estamos a vir mesmo. Já tem aí 2 equipas à tua atrás, já tens aí 2 homens à tua atrás. Yeah. Bom, agora, pulando aí a Neide Sofia, nós temos aqui alguma coisa para dizer. Tem bife na casa, tem bife em Angola. Biggest beef we got right by now. Mano, é bife rijo, mas as pessoas estão a ver isso como nada. Anteriormente, o hip hop tinha mesmo bifes, o Kuduro tinha bifes. E esses bifes existem, mas existem simplesmente nas panelas fechadas, undercover. Undercover, on interviews, we don't hear no music about this beef, nothing. Então, Willy Lee Babacita, como é dito, né? O nome que lhe é chamado Willy Lee Babacita, o nome que nós conhecemos como artista, não conhecemos o nome dele completo, porque até Willy Lee não tem biografia. Procuramos e não encontramos uma biografia do Willy Lee. E de outros tantos músicos não encontramos uma biografia, né? Epa, então é mesmo assim é o que acontece, sabes? Mas Willy Lee manda beef. A Young Double. Young Double, what it do? What's going on, bro? Nós queremos ver o vosso beef. Porque Young Double diz que é o King do Benfica, que levou o Benfica nas costas, né? Wherever, levou o Benfica. E o Willy Lee aparece no programa da Zuleika Wilson e Igor Benza. Última janela está o Young Double. Willy Lee disse: Igor vira, deixa para último, fiz a vontade dele, neste momento ele é que manda. Willy Lee, a pergunta é: das ou não? E porquê 5 estrelas ao Young Double? Eu tinha que adotar o Young Double. Tinha que ser meu filho. Yeah, tinha que ser meu por filho. quê? Por quê? Porque, pá... Epa, primeira coisa já, não vou com a cara dele. Somos da mesma banda, mas ele diz que meteu o Benfica no mapa e não meteu nenhum Benfica no mapa. Não canta nada, também outro que não canta, mente muito. E ele só tá batendo porque tá na B26. Porque se eu fosse pra B26, tenho a certeza que eu ia bater mais do que ele. Mas epa, infelizmente estou sem produtora. Mas se eu tivesse, tenho certeza que faria melhor. Do 0, 0. Olha, até podem tirar uma foto mesmo. 0, 0, 0. Então, eles dizem o seguinte, que levaram, um diz que levou o Benfica no bairro Benfica, tu sabe aquele bairro Benfica todo. Existe. Acha mesmo que o Young Double tem condições de levar o Benfica nas costas? Então diz aí o Willy Lee Babacita, não! Nigga, não! Só porque ele tem a oportunidade de estar na B26 é que ele é o músico que ele é, porque senão para ele... Yo, nothing. Nothing, então ele não é... Benfica exists, never was yours. Ele nunca foi teu, Young Double.